O negócio é o seguinte: a Câmara Municipal de Maringá entrou em reformas no mês de agosto de 2024. Essa foi uma reforma necessária, uma reforma de ampliação. Está sendo construído um novo prédio, porque uma lei aprovada criou mais 8 vereadores. A cidade deixou de ter 15 vereadores para ter 23 vereadores. E para poder abrigar os novos vereadores, todos, todos os edis e também seus assessores, foi necessário ampliar o prédio. De lá para cá, houve uma série de atrasos que, na verdade, começaram já muito antes, com atraso na produção de documentos, de projetos por parte da Prefeitura de Maringá, e isso culminou também com atraso na licitação e com atraso no começo das obras. Nós vamos conversar com isso com o ex-presidente da Câmara, o vereador Mário Hosokawa, do PP, que ontem, após nós publicarmos aqui uma matéria que tem como título "Vereadores estão insatisfeitos com atrasos nas obras de ampliação da Câmara". Essa foi uma frase, esse termo insatisfeito foi usado pelo atual presidente, Major Kapodowski, que também é do PP, e que justamente realizou essa reunião com participação da empresa, de técnicos e também de parte da mesa diretora da Câmara, para ver quais são os rumos que essa obra precisa tomar para ser concluída. Então vamos conversar com o vereador Mário Hosokawa. Vamos começar lá do início, porque o senhor era o presidente quando essa obra começou, e a raiz do problema começa lá na prefeitura, Mário? Eu já falei, mas o senhor pode explicar com um pouco mais de propriedade. Exato. O que aconteceu? Bom, como você disse, vamos começar do começo, Isso. Na verdade, o que acontece? O projeto que foi aprovado nesta casa foi no ano de 2022 para aumentar o número de vereadores, de 15 para 23 vereadores. Então, desde então, o planejamento nosso era para que aprovasse antes, não deixasse para a última hora, porque a gente sabia da necessidade de ampliação aqui do prédio da Câmara, ou a construção, que você sabe, de uma sede própria, para acomodar mais 8 gabinetes. Mas só que, lamentavelmente, esse tipo de situação, quando é uma iniciativa privada, é fácil. Mas quando é um poder público, o que nós tivemos que fazer? Em primeiro lugar, a gente teve que fazer uma licitação para uma empresa especializada, fazer o projeto arquitetônico. Depois, uma vez que o projeto arquitetônico é aprovado, tinha que ser aprovado pela prefeitura, que aí faz os projetos complementares, tudo aí, elétrico, hidráulico, estrutural, enfim, tudo, eletrônico também. Então, o que aconteceu? Perdemos 1 ano e meio lá com a prefeitura até chegarmos finalmente para aprovar. Tivemos que dispensar a empresa que ganhou em primeiro lugar para fazer o projeto, porque não se entendia com a arquiteta da prefeitura, que era responsável pela aprovação desse projeto da Câmara. Então, pegamos o segundo lugar, que ganhou em segundo lugar, que é a empresa que se chama FCK, que fez o projeto. E, na sequência também, o que aconteceu? Mesmo contratando essa FCK, também tivemos problema com a mesma arquiteta, tivemos que pedir a substituição dessa arquiteta lá da prefeitura, porque não tinha como se entender, era briga atrás de briga, os técnicos da empresa contratada não conseguiam se entender com essa arquiteta, e a arquiteta não conseguia se entender com a empresa. Então tivemos que dispensar também, pedir para substituir essa profissional lá da prefeitura. Então, com toda essa coisa que aconteceu, passaram-se 1 ano e meio. Aí, finalmente, nós conseguimos aprovar o projeto lá na prefeitura. Mas aí partimos para a licitação. Aí publicamos o edital de licitação. Houve um erro dessa empresa que fez o projeto e que faz o cálculo, o cálculo para ver quanto que é o valor máximo dessa licitação. Tinha uma diferença, sabe de quanto? De 2 milhões, ia custar 6 milhões e pouco
própria empresa, as empresas que adquiriram o edital de licitação para poder participar, é que descobriu que tinha um erro de 2 milhões. Eles que nos avisaram, olha, tem erro nesse projeto. Quando nós falamos com a empresa que fez o projeto, realmente tinha um erro. É um absurdo, né? Você falar uma coisa dessa, de 4 milhões, de 6 milhões, diminuiu para 4 milhões. Nova publicação do edital de licitação. Aí, o que aconteceu? Finalmente, nós ficamos contentes. O que aconteceu é que, no final das contas, né, o tempo foi comendo e a legislatura, na verdade, foi chegando ao fim, né? Exatamente. Aí, finalmente, nós tivemos a contratação dessa empresa que se chama Halt, que está executando a obra, que eles executaram obras para grandes empresas, fizeram obras para o Hospital Pequeno Príncipe, que é lá de Curitiba, e outras grandes empresas. Então nós ficamos muito contentes, né, com a vinda dessa empresa, embora sendo de Curitiba, para executar essa obra. Mas só que o que acontece? Quando começaram as obras, primeira coisa que acontece, as perfurações para que possa fazer as estacas para fazer a fundação, a parte da fundação da construção. Aí começou a estourar encanamento de água, a parte elétrica, que era subterrânea, entrava por baixo, que é a parte de elétrica. Então, o encanamento da rua para a caixa d'água, depois da caixa d'água para o prédio da Câmara. Então, tivemos dificuldade, perdemos pelo menos 2 meses. Por quê? Porque a prefeitura não tinha... Vereador, então. A prefeitura não tinha o projeto dessa parte de fora aqui, da entrada da água, entrada da energia, não tinha projeto. Por quê? Era de 1990, não é tão Então, antigo. a informação que a gente tem aqui, né, que a prefeitura é proprietária do imóvel que não tinha os projetos. Então a gente está falando assim de um atraso que está ligado muito, em primeiro plano, a eficiência, né, ou falta de eficiência, né, no poder público, porque ainda que estamos falando de algo que já se passaram praticamente quase 2 décadas e meia, é um pouco inadmissível, né? Não é que é um puxadinho no fundo de uma casa lá no bairro, e ainda assim a prefeitura, quando tem que meter a caneta e cobrar isso do cidadão, cobra e sabe cobrar, né? E se for o caso, multa, né? E aí quando tem que ser um projeto, estamos falando da Casa de Leis, né? Da cidade, não tem esse projeto. Como que a gente pode explicar tanta falta de eficiência dentro, né, do poder público, né? Eu sei que o nosso tema, na verdade, é outro, né? Mas a gente está chegando justamente para falar, né, a raiz do atraso, porque as obras sempre têm imprevistos. A gente sabe, como esse que o senhor falou das escavações, né? Se soubesse que existia todos esses problemas, né, para se escavar, o projeto teria sido diferente também, né? Bom, se tivesse o projeto completo, para mostrar para nós, né, para quem fez o projeto dessa obra, para a própria construtora, demonstrando onde que estava o encanamento de água, onde que estava o esgoto, onde é que estava a parte elétrica, seria fácil, né? Para a empresa não existia nada disso, não, né? Não tinha. Então é difícil você criticar alguém que fez esse projeto, foi nos anos 90, né? Então, é difícil, né? Mas infelizmente é uma bagunça, né? Como que pode os documentos uma têm que ser obra pública, né? Documentos técnicos precisam ser conservados. É lógico que naquele tempo acho que não tinha a informatização, tudo, mas tinha que ter o projeto completo guardado, mas infelizmente aconteceu isso. Mas não adianta de cobrar algo que... Então vamos para frente, né? Porque agora a gente já sabe a raiz do problema, mas é uma coisa que precisa se aprender, né? Porque se trata também de ineficiência e de problemas de comunicação e relacionamento também. Aí a empresa construtora, o que acontece? Começa a fazer a perfuração, estoura encanamento. Aí perde o dia, tivemos que dispensar os servidores da casa todo aqui, porque ficava sem água. Como que vai trabalhar sem água? Aí, de repente, fica sem a eletricidade. Um calor desse, quem consegue trabalhar aqui dentro da Câmara sem energia elétrica? Quando não falta água, como é que fica? Sem os banheiros também. Então, olha, foi um desastre no começo, sabe? Mas o que aconteceu, né? Perdemos pelo menos 60 dias, né? 60 dias aí desse prazo tão curto que era de 150. De 5 meses apenas, perdeu praticamente 2 meses. Aí eu te pergunto, a empresa tem culpa desse atraso? Outra coisa também que aconteceu, começou finalmente a obra, mas aí
o contrato que nós fizemos para eles fazer isso em 5 meses, às vezes a pessoa fala, não, mas fizeram um contrato de obra que era inexequível em 5 meses. Só que ninguém disse isso. Muitos concorrentes vieram participar e ninguém disse que não tinha condições de fazer. Então, o que aconteceu? Eles vieram aqui, montaram o seu canteiro de obra, não conseguia contratar pessoal. Mário, como que vai trabalhar em 3 turnos, vai fazer hora extra, adicional noturno, tudo, se não consegue trabalhador? Não conseguiram contratar. Aí, a raiz da questão, que eu discordo dessa release aqui da prefeitura, que mandaram para a imprensa, da Câmara. A Câmara mandou, dizendo que a dificuldade estaria em questões elétricas, tudo bem, mas tem que esclarecer que questão elétrica, né? Hidráulica também tem que esclarecer, além das limitações para a operação de máquina no espaço. Ninguém reclamou que não tinha espaço para operar a máquina, porque eles vieram aqui, olharam aqui o espaço, então ninguém reclamou. Então, o motivo do atraso maior de tudo foi falta de gente. Como que vai pegar, se eu tinha 10 pessoas, vai mandar 10 pessoas trabalhar sábado, domingo, feriado e trabalhar a noite toda? Ora, é bom que a população fique sabendo, Zé Carlos, que a obra foi orçada em 4 milhões e 100 mil reais. Mas como não conseguiram fazer hora extra, não conseguiram trabalhar sábado, domingo, feriado, nem então estava previsto adicional noturno, então a empresa já concordou, isso aí fizemos diversas reuniões, a empresa concordou em subtrair esse valor de 4 milhões e 100, o valor que está embutido nesse preço de adicional noturno, horas extras, tudo, então vai ser subtraído. Nós vamos fazer o cálculo para ver o que aumentou em razão desse detalhe para trabalhar em 3 turnos. Então, vai ser subtraído. E outra coisa também. Mário, pera lá. Vamos fazer uma pausinha só para a gente estabelecer também um diálogo, senão o leitor também precisa fazer um raciocínio. Fato é que a obra começou com esse prazo, se perdeu esse tempo, já se havia perdido todo o tempo com a realização dos projetos. E com essa previsão de 5 meses, que a gente sabia era um tempo difícil para se realizar, e depois veio a necessidade também de se contratar um prédio, porque se viu que não ia ser possível, de alugar um prédio anexo aqui do antigo cartório. E o fato é que hoje nós estamos praticamente entrando no 10º mês da ampliação. E ontem aconteceu essa reunião, justamente aí para entender o que é que vai se poder fazer. O senhor havia, inclusive, durante a sua gestão como presidente, multado a empresa num valor, me parece, de 20 mil reais, que por esse parâmetro aqui da obra, na verdade, ainda nem é tanto um valor tão ingente, e que houve também um outro momento em que se poderia ter multado e que não aconteceu, o senhor me dizia anteriormente. Mas na verdade multar não é que resolve, o que resolve mesmo é concluir a obra, Hoje, do seu ponto de vista, o senhor não está mais na presidência, mas o senhor tem consciência, sabe de qual é a situação, qual é o grande impedimento para que essa obra saia do papel, e venha a acolher as necessidades, do corpo da Câmara Municipal? Bom, essa multa... Depois nós vamos falar do aluguel, mas antes vamos tocar nessa questão. Essa multa que foi aplicada, que já foi descontada de uma das medições, de 20.500 mil reais, mais ou menos, 500 reais, 20.500 reais, já foi descontado, foi ainda dentro desse prazo de 5 meses que foi aplicado, porque estava muito atrasado com relação ao cronograma, apesar de todas essas dificuldades que eles tiveram. Mas foi eu que apliquei quando eu era presidência. Mas aí, o que acontece, Eu já tinha pedido para que fizesse o cálculo de quanto seria o valor das horas extras, adicional noturno, tudo, para a gente abater também desse total, aí, para já descontando das medições. Só que eu tive que... fui destituído da presidência. Então, não fizeram. O Sidney Telles assumiu, mas ele não quis aplicar nova multa e também não quis fazer... Eu tinha pedido para aplicar nova multa, porque
Ele estava sem cronograma, trabalhando sem cronograma, apresentaram o cronograma para 6 meses, mas o Sidney Telles, que estava na presidência, ele não quis tomar decisão nenhuma, achando que a minha saída, meu afastamento era provisório, que eu ia voltar logo. Então ele não tomou nenhuma medida e deixou para mim resolver. Só que não aplicou nem a multa e também não fez o cálculo. Não é um problema de recurso, né, Mário? Muito pelo contrário, né? Porque a gente até dizia para o senhor nessa introdução dessa pergunta, né? A multar não é que resolve, né? Como é que o senhor vê essa situação? Hoje eu vejo assim que o senhor também, né, como presidente que começou essa obra aí, se sente também responsável, né, sobre aquilo que acontece, né? Ou pelo menos, né? E como que o senhor vislumbra, né, o andamento dessa situação? O que o senhor acredita que vai acontecer, né? Porque a gente tem algumas situações acontecendo, como por exemplo, a necessidade de se alugar um prédio anexo que tem um valor relativamente, bom, para um poder público não pode se dizer nem tão alto, é um prédio muito bom e que está abrigando lá os 8 gabinetes. Sim. E que tem um contrato, né, de 36 meses. Quando a gente olha para um contrato, né, de 36 meses diante de uma obra que deveria estar pronta, né, ou pelo menos estar prestes a estar pronta, a gente fica imaginando, mas essa obra vai durar tudo isso, né? Porque se o contrato é de 36 meses, parece até um pouco incoerente, né, que haja um contrato. O contrato deveria durar 1 ano, no máximo. O que acontece? Estamos entrando no outro campo agora, que é esse, né, das consequências. Bom, em primeiro lugar, você sabe que antes de a gente fazer a locação, nós temos, isso é obrigatório, nós consultamos a prefeitura se tinha algum imóvel aqui na proximidade, aqui, para que a gente pudesse fazer o empréstimo, para que a gente pudesse acomodar os 8 vereadores. A prefeitura respondeu que não. Aí, por sorte, esse anexo nosso aqui, que é onde era um cartório desocupou e fica aqui próximo, encostado praticamente na Câmara, né? E o valor também do aluguel, também a gente não pode ir alugando assim, só porque o homem está pedindo tanto, nós tivemos que pedir para a prefeitura também, que lá tem o setor competente, aí os peritos, para fazer uma avaliação do valor da locação, se está compatível ou não. Então, tudo isso aí nós temos documentado, que a prefeitura falou que não, que o valor está compatível. Então, fizemos a alocação e, na verdade, olha, muitas pessoas não sabem, mas os imobiliaristas sabem que locação de um prédio comercial, ninguém aluga por 6 meses ou por 1 ano. Todo mundo, no mínimo, pessoal normal. Eu sou comerciante, eu sei que todas as locações que eu fiz até hoje, 4 meses. O senhor disse que é praxe mesmo, já do mercado, já. Né? Mas só que nós conseguimos fazer a locação 4 ou 3 meses, 3 anos. Nós fizemos por 3 anos. Aí muitas pessoas podem pensar, olha, mas se vai entregar agora daqui 6 meses ou daqui 1 ano, vai pagar 36 meses de aluguel. Não é nada disso. Nós O que vai acontecer, vamos dizer assim, no prazo, vamos dizer assim, imaginar razoável, daqui 6 meses esse prédio estiver pronto, tiver que desocupar lá, tem uma multa contratual, né? Vai ter que pagar todo o aluguel, o que vai ter que pagar? Foi estabelecido assim, se a gente devolver o salão antes dos 12 meses, nós temos que pagar 2 aluguéis a título, não sei se fala aluguéis ou aluguéis, não sei. Aluguéis. A título de multa, pela rescisão, pelo descumprimento do contrato, no caso, que é 36 meses. Mas também nós conseguimos negociar que se ficarmos 12 meses... Após o primeiro ano... Aí não ter multa nenhuma. O que é normal no mercado. Não, exatamente. Não é normal não, certo? Não é normal. Eu tenho imóvel locado também, para imóvel eu tenho comercial loja. Tem... Então, se a gente desocupar aí antes do fim do contrato, a gente tem que pagar a multa. Mas só que aqui nós conseguimos, uma pessoa muito consciente, né, muito coerente, nós conseguimos negociar que se a gente ficar pelo menos 12 meses, a gente desocupando, não tem multa alguma. Então, é diferente do que muitas pessoas pensam e diferente da forma como foi escrito aqui, que dá a impressão que nós vamos ficar, mesmo desocupando aqui, não havendo necessidade, nós vamos pagar 36 meses de aluguel. Então não é nada disso não. Muito bem. Dito isso, vamos voltar à questão, né, dessa obra, né?
desses entraves, né, que foram encontrados lá atrás e que já deveriam ter sido superados. O que acontece hoje, Mário? Bom, acontece hoje assim, não quero que invadir a competência, né, da presidente, né, nesse caso, né, que o senhor invada, né, a competência, mas o senhor é informado, né, sobre a questão. Bom, eu tenho praticamente a responsabilidade de tudo que está acontecendo, porque foi eu que contratei essa obra, eu que contratei esse projeto. Então eu me sinto responsável. Decisão hoje é da presidente Major, ela que toma a decisão. Mas a empresa está trabalhando sem um aditivo de contrato, então o contrato venceu, o prazo do ano não tem um cronograma. Apresentaram para 6 meses, mas o vereador Sidney, que está na presidência, não acatou. Então eles estão pedindo para que façam um aditivo de prazo, não é de dinheiro não. Muitas vezes pensa, está aditivando de novo. É normal, obra pública aí deve ter um acerto com a da licitação para aditivar depois, mas não é nada disso. Nós estamos diminuindo o valor deles, estamos subtraindo, em vez de 4 milhões e 100, nós estamos diminuindo já a multa, mais a subtração do descumprimento do contrato, que infelizmente eles não conseguiram cumprir por falta de mão de obra. Então nós hoje há problema de mão de obra hoje. Qual que é o problema hoje? Não tem mão de obra. Eu estou falando, não tem mão de obra. Não é só na construção civil, não. Eu tenho a minha loja lá, eu vou ter que fechar a loja, que não acho vendedores. Agora nós estamos ouvindo aqui no fundo, aqui a furadeira, aqui o pessoal trabalhando aqui. Aí eu quero chegar lá. Hoje foi feita a reunião, tem gente que faz parte da comissão da obra que quer que rescinda o contrato. Porque tem um pedido de termo de aditivo para até 11 de novembro desse ano. Então, da forma como está hoje, eu particularmente, eu sou contra rescindir o contrato agora, que está indo de vento em popa, porque vocês podem ver aqui pela janela, que está vendo que está cheio de gente trabalhando. Todo dia a gente vê a evolução da obra. Agora, nessas alturas do campeonato, pegar e rescindir o contrato, o que acontece? Nós vamos ter que começar tudo de novo. Tem que fazer uma licitação para contratar uma nova empresa para fazer o projeto de novo. Uma rescisão poderia levar também até que isso poderia terminar até na justiça? Porque porque eles descumpriram o contrato, não vai para a justiça. Mas pode, aí o que vai? Vai aumentar um custo muito grande. Sabe quanto custa? Ou quanto custou para a gente fazer só o projeto dessa ampliação? 54 mil reais aproximadamente que nós pagamos para fazer o projeto. Aí vai ter que pagar de novo, contratar de novo, porque essa aí já venceu o contrato, já não tem. Tem que contratar de novo para fazer o projeto para terminar essa obra. A questão hoje o senhor foi claro já, assim, o senhor é contra, né, rescindir, parece mesmo um pouco incoerente. Porque além de custos, também levaria o tempo que seria necessário, né, para se entregar a obra. Estamos chegando já ao final, sei que o senhor quer fazer algumas considerações. O senhor vai poder concluir. Mas eu gostaria o que vai custar, sabe? O prejuízo que vai causar não é para a Câmara, não, para a população de Maringá que está pagando isso aí. O senhor tem um cálculo? O que aconteceria para fazer o novo projeto, quando fizemos no começo, pagamos 54 mil. Hoje não sabe se vai custar mais, ou custar igual, ou custar menos. Tem que fazer novo projeto. Tem que ir para a prefeitura aprovar lá também. Pode demorar um ano também de novo, 1 ano e meio demorou, outra vez. Aí, depois de aprovado da prefeitura, o que tem que fazer? Tem que fazer nova licitação para a empresa terminar, concluir esse resto aí. Aí pode ganhar uma empresa de longe, pode não ganhar de Maringá, aí tem que trazer todos os equipamentos de longe, pode ser da Bahia, pode ser do Rio Grande do Sul, que hoje está desse jeito. Então, quanto que vai custar também tudo isso aí? Quanto que vai atrasar também? E, de repente, pode dar até deserto, ninguém querer pegar uma obra que está pela metade. Então, tem mais isso aí. E se acontecer isso, de rescindir o contrato, não vai terminar nessa atual legislatura. Mas quem é que está falando? Que vai pagar? Aí o aluguel. Quem é que está falando de rescisão do contrato? O jurídico da casa quer que rescinda o contrato. Então, aí
em vez de pagar o aluguel até o final desse ano, até novembro, capaz que tem que pagar o aluguel até final de 2028, que não vai terminar. Onde é que vão colocar os vereadores? E a responsabilidade nossa aí, os vereadores estão num desconforto danado ali, ó. Não tem privacidade, dia de chuva tem que sair, deixar o carro aqui na garagem e andar com guarda-chuva para ir apelar. E fora que ali, ó, só deixa eu concluir. Eu sei que eu falo demais, mas olha, é muito importante. Por exemplo, não, mas a é instalação, que o senhor foi bem claro, a instalação, bem objetivo. você já foi ali no anexo? Já. A instalação ali é provisória. Parede não é de gesso cartonado, como é aqui, não é drywall. O bombeiro não vai aceitar, nem a prefeitura não vai aceitar aquelas divisórias que está provisoriamente ali. Então vai ter que regularizar tudo aquilo ali. Quanto vai custar aquilo? E o aluguel, que é 22 mil agora, mas todo aluguel, todo mundo sabe que cada 12 meses tem que ter correção. E além disso não resolve, né, o problema, que é o objetivo, que é concluir a obra. Vou pedir para o senhor fazer suas considerações finais e vou pedir também para o senhor dizer para a gente por que até hoje, né, tanto o executivo quanto o legislativo não acatou essa ideia de transferir as estruturas para o centro cívico, né? Que é um lugar onde foi projetado para se levar. Nós já temos lá o Tribunal do Trabalho, Tribunal Eleitoral, e se imagina que num futuro se faça, né? Hoje a gente está aqui com essa obra que está sendo ampliada. No futuro ela vai ter que ter, imagina-se, né? Vai ter que ter uma nova destinação. Ótima pergunta, viu? Logo no começo, quando nós assumimos aí, que antes não tinha nem iniciado aqui, o deputado Ricardo Barros me chamou e falou: Mário, vamos fazer uma Câmara nova. Que aqui, olha, por mais que faça aí, olha, vai ficar pequeno, vai ficar apertado. Vamos fazer, já que nós temos um terreno reservado lá no Eurogarden, no novo centro cívico, vamos fazer uma Câmara nova. Da minha parte, isso, o deputado federal Ricardo Barros, da minha parte, pode contar com uma emenda que eu vou apresentar de 10 milhões de reais. Só que você fala com o Enio Verri, que era deputado federal também, fala com o deputado Nishimori e fala com o deputado Faur também, para cada um dar 10 milhões que dá para fazer a Câmara nova. E o Jefferson Nogaroli, ele projetou, mas ele falou que não, o projeto arquitetônico, eu vou doar o projeto arquitetônico, que custa caro também. Então ele falou, não, olha, ele fez uma projeção mais ou menos de que uma Câmara nova custaria em torno de 30 milhões, 31 milhões, parece que ele falou na época. O deputado Ricardo Barros, 10 milhões. Fui falar com o deputado, ele falou, você fala com os outros. Fui falar com o deputado Enio Verri, de pronto ele chegou e falou, não, da minha parte também pode contar com 10 milhões. Aí fui falar com o deputado Nishimori, infelizmente ele já tinha assumido compromisso com outros municípios, aí que ele tem um monte de município, ele falou, faltou recurso. Infelizmente eu não posso. Faltou recurso. Faltou recurso. Pra aí isso. Fui falar com o deputado Faur, mesma coisa, ele já tinha assumido compromisso, então não faltou recurso, não tinha dinheiro para fazer essa obra nova, mas a vontade nossa, mas ainda o deputado Ricardo Barros quer, porque quer, o próprio deputado, o prefeito Silvio Barros também gostaria muito que a gente trabalhasse no sentido, a partir do próximo ano, em vez de a Câmara ficar devolvendo 25 milhões, 20 milhões, como a gente devolveu ano passado 25 milhões, e deixasse de devolver e investisse na Câmara nova. É esse o ponto, né, que eu ia tocar justamente, né? A Câmara, sim, ela é uma Câmara que econômica, recebeu inclusive prêmios, né, reconhecimentos por isso, mas está mal acomodada e poderia ter usado esse recurso, que na verdade aí não seria despesa, mas sim um investimento, né, para construir, né. Existe indicação de que isso deve acontecer a partir de agora, que esses recursos vão ser canalizados para esse objetivo, porque na verdade vocês agora estão no meio do caminho, né? Tem essa obra aqui que precisa de um jeito ou de outro ser concluída, mas ao mesmo tempo tem um projeto e uma ideia, né, de se levar ela para o local planejado para ter todos os ambientes, né, de administração pública, né? Na verdade, o centro cívico. Ano passado nós devolvemos 25 milhões e alguma coisa. E
nós temos o 4.100.000, está aqui na Câmara, aí, porque está empenhado para pagar essa obra. Então, se chama fundo, tem um nome aí que contábil que fala, restos a pagar. Está em resto a pagar, esse dinheiro está aqui na Câmara para pagar essa obra. Só que o prefeito Silvio já pediu esse ano, esse final do ano, para não devolver, mas só que obrigatoriamente é lei. O que sobrou tem que ir até o último centavo, descontando, lógico, os empenhados, a gente tem que devolver. Mas só que ano que vem, eu já falei para presidente Major, ano que vem, em vez de fazer o orçamento da Câmara 3,5%, 4%, vamos fazer aquilo que a lei permite, 5%, para ter o dinheiro, né? Para ter o dinheiro aí, para que nós possamos dar início a essa obra, que aí, ano que vem, pelo tanto que o município arrecada, tem como fazer um orçamento de 5%, que é o que a Câmara tem direito, e fazer nesse máximo aí para a gente pegar e já começar a construir. Mário, tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? Acho que foi bastante claro, né? Sobre toda essa questão que envolve, né? Provavelmente nós vamos também, né, ouvir a atual presidente para ver os rumos, né, que isso tudo vai ter que tomar, não só a respeito dessa obra, que acaba sendo de qualquer maneira também provisória, mas como também com o futuro, né? Para a acomodação dos vereadores e de todo o corpo da Câmara Municipal. Bom, eu queria apenas deixar bem claro que depender de mim, apesar que a decisão é da presidente, é ela que decide se vai rescindir o contrato ou vai dar esse aditivo de prazo, que não é aditivo de aumentar o valor da obra, não. É prazo, dá mais prazo para essa empresa concluir. Eu, particularmente, eu deixo bem claro a minha posição. Quanto tempo seria razoável conceder à empresa? Não, bem rapidamente para a gente encerrar. A empresa está garantindo que vai entregar até mês de novembro. Vamos dar esse crédito, mas só que tem que aplicar essa multa que eu estou falando. Não é pensando em aplicar, tem que aplicar a multa porque descumpriram até agora. Tem que aplicar a multa, descontar o valor que eles não honraram o compromisso que está no contrato, que é trabalhar em 3 turnos, adicionar no turno. E se rescindir, quem garante que a nova empresa que pode vir aí, pode vir de fora, de longe, vai conseguir contratar pessoal para trabalhar? Então, não vai acontecer a mesma coisa? Fica aí esse questionamento, né, do ex-presidente, o vereador Mário Rossocal. E esse foi então o negócio é o seguinte: na próxima semana nós voltamos com mais uma entrevista sobre temáticas ligadas ao Legislativo e também à administração pública de Maringá. Ligiane Ciola, José Carlos Leonel, para o fatomaringá.com e também aqui com o vereador Mário Rossocal.